essa remodelação vascular. Os vasos, eles vão perdendo a sua complacência, vão ficando mais elásticos, e isso vai gerando problemas crônicos, tá bom? Inclusive, alguns fármacos, eles não vão tratar só da pressão, como eles também vão tratar dos fenômenos tróficos, tá bom? Bom, entre outros tantos fatores, né, como, por exemplo, fatores patológicos, como tumores, por exemplo, né? Tumores nas glândulas adrenais, não sei se vocês conhecem, mas já ouviram falar do feocromocitoma. Ele é um tipo de tumor que acomete a glândula adrenal, onde você produz maior quantidade de adrenalina do que o fisiológico, e isso gera uma vasoconstrição, e isso promove uma hipertensão. Existem outras patologias, como aldosteronismo primário, por exemplo, quando você tem um aumento desajustado de aldosterona, e aí você tem uma desregulação do eixo, aumenta a retenção de sódio e água. Além de fatores patológicos como esses que eu citei, a hipertensão arterial, ela é caracterizada como uma síndrome multifatorial, porque vários fatores, além desses patológicos, trabalham concomitantemente como fatores que geram a hipertensão, né? Por exemplo, a idade e o sexo. Eles observaram que a idade e o sexo estão diretamente relacionados com o desenvolvimento de hipertensão, os hábitos alimentares também, estilo de vida, né? O consumo de alimentos com sal, o uso de álcool, a obesidade, questões genéticas também, né? Que tem genes já candidatos ao desenvolvimento de hipertensão, o histórico familiar, as questões ambientais, o estresse. Então, assim, é uma gama de fatores, por isso que a gente chama de uma síndrome multifatorial, porque são vários os fatores que contribuem conjuntamente para o desenvolvimento da hipertensão, tá bom? Agora, para a gente poder falar da hipertensão, é muito importante que a gente compreenda quais são os fatores determinantes da pressão arterial. E aí, para esse slide aqui, é importante você entender quais são os fatores que atuam diretamente. Por quê? Porque se eu entendo quais são os fatores que fisiologicamente eles estarão interferindo diretamente na pressão arterial, fica muito mais fácil para eu compreender o mecanismo de ação dos fármacos lá na frente, tá? Então, vamos lá. Por definição, queridos, o que significa a pressão arterial? Pressão arterial é igual ao quê? Débito cardíaco e resistência periférica, certo? Então, são duas grandezas, correto? São duas grandezas, inversamente ou diretamente proporcional? O débito e a resistência periférica, falem para mim. Diretamente, eu acho, professor. Diretamente. Isso quer dizer que, se eu aumento o débito cardíaco, o que vai acontecer com a resistência periférica? Falem para mim. Se eu tenho duas grandezas, não é? Se eu aumento o débito cardíaco, o que acontece com a resistência periférica? Diminui. Então, Hã? Diminui. Vai aumentar, professora. Vai diminuir. Vai diminuir. Gente, é muito simples, não decorem a fórmula, só raciocínio. Olha, essas duas grandezas, elas são o quê? Débito cardíaco, se esse débito cardíaco viesse para cá, ó, débito cardíaco, aí o que acontece? Se eu aumento a pressão, se eu aumento o débito cardíaco, aumenta a pressão, mas aqui é inversamente proporcional. Se eu diminuo o débito cardíaco, o que acontece com a resistência periférica? Oi.
Só vai Ela diminuir. iria aumentar, não é, professora? Diminuir, professora. Não entendi. Vai diminuir. Creio eu que é inversamente Eu, proporcional. eu também digo que vai diminuir. Isso, é inversamente proporcional. Quais são as grandezas que são inversamente proporcionais? O O débito? débito cardíaco e a resistência periférica. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho a pressão arterial. A pressão arterial, ela é regulada pelo débito cardíaco e ela é regulada pela resistência periférica, ok? Isso quer dizer que todos os fatores que interferem no débito cardíaco, eles vão reproduzir na pressão arterial. E todos os fatores que eles interferem diretamente na resistência periférica, eles vão refletir na pressão arterial, ok? Então, vamos lá. O débito cardíaco, ele é influenciado por quem? Pelo volume sistólico, concordam? Porque vocês já estudaram isso para o fechamento, né? O débito cardíaco, ele é influenciado por diferentes fatores. Vamos lá, volume sistólico. O volume sistólico interfere diretamente no débito cardíaco. Outro fator que interfere no débito cardíaco diretamente, a pré-carga e a pós-carga. Por quê? Porque a pré-carga interfere no volume sistólico e o volume sistólico, por sua vez, interfere no débito cardíaco. Outro fator que interfere no débito cardíaco, contratilidade. Logo, a contratilidade também vai influenciar na pressão arterial, porque vai interferir no débito cardíaco. Outro fator, frequência cardíaca. A frequência cardíaca, ela interfere na contratilidade, que interfere no débito cardíaco, tá bom? Estimulação do sistema nervoso autônomo. Altera frequência cardíaca, que altera contratilidade, que altera débito cardíaco. A influência das catecolaminas circulantes, adrenalina, noradrenalina, alteram frequência cardíaca, que altera contratilidade, que altera débito cardíaco. Ou seja, volume sistólico, pré-carga, pós-carga, contratilidade, frequência cardíaca, sistema nervoso autônomo, catecolaminas circulantes, todos são fatores que vão interferir no débito cardíaco, consequentemente na pressão arterial, logo são passíveis de intervenção farmacológica, ok? Agora, olhando para a resistência periférica, quais são os fatores que influenciam diretamente a resistência periférica? Bom, assim como o volume interfere no débito cardíaco, e o débito cardíaco está diretamente relacionado com a resistência periférica, volume também vai interferir na resistência periférica, assim como a viscosidade do sangue, tá bom? Outra questão que vai influenciar diretamente na resistência periférica, o diâmetro do vaso. Inclusive, quando eu falei lá para vocês de remodelação vascular, como um exemplo de alterações tróficas, as alterações tróficas, elas influenciam diretamente no diâmetro do vaso, refletindo diretamente na resistência vascular e, consequentemente, na pressão arterial, tá bom? Quais são os outros fatores que interferem diretamente na resistência periférica? Os peptídeos vasoativos. Ora, se os peptídeos são vasoativos, eles desenvolvem seus efeitos na parede do vaso, interferindo no diâmetro do vaso e, consequentemente, na resistência, tá bom? Outro fator que interfere também na resistência, as catecolaminas circulantes. Então, gente, é muito importante você compreender a pressão arterial por definição, tá bom? Que a pressão é igual ao débito cardíaco vezes a resistência periférica, e compreender que volume sistólico, pré-carga, pós-carga, contratilidade, frequência cardíaca, diâmetro do vaso, viscosidade do sangue,
todos são fatores importantes para a pressão, são fatores importantes que influenciam a pressão arterial, ok? Então, diante disso, quando eu olho para este esquema, eu consigo perceber qual que é a resposta mediada, quais que são os mecanismos de regulação da pressão arterial, tá bom? Olha aqui comigo, acompanha comigo. O que acontece quando eu tenho uma diminuição da pressão arterial, fisiologicamente, eu tenho um estímulo da atividade simpática. É como que fosse um mecanismo de compensação. Opa, a pressão diminuiu. Lembra que a gente falou sobre... Na abertura da tutoria, alguns alunos trouxeram sobre os barorreceptores, mecanorreceptores, alguns sistemas que têm de regulação do batimento cardíaco. Então, alguns desses sistemas, eles são ativados pela própria diminuição na pressão arterial. E aí você tem uma estimulação da atividade simpática e como resultado da atividade simpática, nós temos um aumento da ativação de adrenorreceptores do tipo beta-1 no coração. Tá bom? O aumento da ativação desses receptores beta-1 vai provocar um aumento no débito cardíaco. E aí quando você tem um aumento no débito cardíaco, olha aqui, ó, o que acontece com a pressão? Respondam para mim. Se eu tenho um aumento do débito cardíaco, o que acontece com a pressão? Aumenta. Muito bem, porque são grandezas diretamente proporcionais, ok? Então vamos voltar aqui. Outro mecanismo que acontece é que quando eu tenho o aumento da atividade simpática, eu também tenho o aumento da ativação de adrenorreceptores nos músculos lisos. Onde que eu tenho receptores alfa-1 no músculo liso? No músculo dos vasos, tá bom? E aí, quando eu tenho o aumento dessa... a ativação desses receptores do vaso, eu também tenho um aumento do retorno venoso e um aumento da resistência periférica, tá bom? A outra atividade, que a atividade simpática dispara, é a ativação dos receptores beta-1 nos rins. E quando nós temos a ativação dos receptores beta-1 nos rins, nós temos a estimulação do eixo renina, angiotensina, aldosterona, tá bom? E vejam bem, tanto o aumento do débito cardíaco, quanto o aumento do retorno venoso, quanto o aumento da resistência periférica, todos eles acontecem o quê? Aumenta a pressão arterial, tá bom? Mas olha que interessante, quando você tem o estímulo da atividade simpática, a ativação dos adrenorreceptores beta-1 nos rins, você tem, além desses mecanismos diretamente no vaso, você tem a ativação do eixo renina-angiotensina. Só que esse eixo renina-angiotensina-aldosterona, ele também é estimulado quando você tem a queda do fluxo sanguíneo renal. Então, você tem uma diminuição da pressão arterial que estimula a atividade simpática e você tem a diminuição da pressão arterial acompanhada pela redução do fluxo sanguíneo renal, a estimulação direta, a ativação direta do eixo renina-angiotensina-aldosterona, ok? E qual o resultado da ativação desse eixo? Vocês lembram como é que funciona o eixo? Ele vai converter angiotensina 1 em angiotensina 2, que vai aumentar a produção de aldosterona. Lá a renina vai estimular o angiotensinogênio hepático, né? E aí daí você vai converter angiotensinogênio em angiotensina 1 pela ECA, né? É importante lembrar do eixo direitinho, porque isso vai ser alvo farmacológico lá na frente, tá bom? Então, a gente tem ali, olha, a renina
estimulando a liberação do angiotensinogênio hepático, não é isso? E o angiotensinogênio vai sofrer a ação de uma enzima que nós conhecemos como ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina, vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2, e a angiotensina 2, por sua vez, vai se ligar nos seus receptores, e aí tem receptores para angiotensina 2 desde o cérebro, ao coração, às adrenais, ao vaso, e quando se liga nos seus receptores, por exemplo, no vaso, o que acontece? Aumento da resistência periférica, porque você tem vasoconstrição. Consequentemente, você vai ter um aumento da pressão arterial. Mas o interessante também é que quando a angiotensina 2 se liga nos seus receptores adrenais, o que acontece? Aumento da liberação de aldosterona. A aldosterona vai atuar nos seus receptores, lá nos túbulos renais, ducto coletor, e aí isso vai aumentar o quê? A retenção de sódio e água. Nós teremos, então, um aumento do volume sanguíneo e, consequentemente, um aumento do débito cardíaco e, olha aqui, aumento da pressão arterial. Tá certo, pessoal? Isso aqui é a resposta. Aqui na parte de cima, olha, é o que nós chamamos de resposta mediada pelo sistema nervoso simpático, e essa parte aqui de baixo é o que nós chamamos de resposta mediada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. 2 mecanismos hiper mega importantes para a regulação da pressão arterial. Professora, eu tenho que saber isso? Tem, gente, por isso que eu coloquei essa imagem, porque ela resume bem, sabe? E resume de uma forma fácil. E aí, quando chegar lá na frente, eu vou explicar para vocês sobre os adrenoreceptores, sobre agonistas dos receptores beta-1, antagonistas, receptores alfa-1, sabe? Vou falar sobre os bloqueadores da ECA, os bloqueadores dos canais de angiotensina, tá? Então, assim, é importante que fique muito claro. Como é que eu faço para desfazer essas riscadeiras, né? Vocês entenderam, crianças? Diga aí para mim. Sim, professora, pode prosseguir? Sim. Ok, maravilhosos. Vou seguir, tá? Então, vamos lá. Bom, agora nós vamos entrar para as intervenções farmacológicas, tá? Antipertensivos, eles têm como objetivo o quê, gente? Ser antipertensivo. Cadê meu negocinho aqui, meu laserzinho? Aqui. O antipertensivo, ele tem que objetivo, gente? Reduzir o risco cardiovascular, tá bom? Você atua diminuindo a pressão, tá? Para deixar a pressão nos níveis basais, nos níveis fisiológicos, tá bom? E aí você entra com a intervenção farmacológica para você controlar essa pressão, deixar ela dentro dos níveis basais, a fim de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, o risco cardiovascular. Porque o problema não está em si, por si só, na pressão aumentada. O problema está nessa pressão aumentada, o que ela pode gerar, entendeu? Os riscos cardiovasculares, as doenças que a hipertensão pode gerar. É por isso que você caracterizou, fechou o diagnóstico que o paciente ele é hipertensivo, então você vai optar pelas intervenções que primeiramente são as não farmacológicas, depois as farmacológicas, e aí você vai tratar dentro de um protocolo com o objetivo de reduzir a pressão para poder reduzir o risco cardiovascular, tá bom? Olha, nesse momento eu vou apresentar para vocês quais são as intervenções farmacológicas, tá? Quais são as principais classes de fármacos antihipertensivos disponíveis para uso clínico no Brasil, tá bom? Vou apresentar para vocês como que é o mecanismo de ação desses fármacos, tá? Quando vocês estiverem lá no clínico, estudando,
a saúde do adulto, vocês vão ter novamente aula de hipertensão, só que agora vocês vão ter um outro olhar, vai ser um olhar para diagnóstico, principais sinais e sintomas, diagnóstico, protocolo de tratamento, aí para lá vocês vão precisar conhecer o que eu vou ensinar para vocês hoje, tá bom? Hoje vocês vão apresentar classe de fármacos e mecanismos de ação. Tá? Lá no clínico vocês vão estudar protocolo, como que você vai fazer essa intervenção, tá bom, pessoal? Vou seguir, tá? Então, quais são as principais classes de fármacos disponíveis? Primeiro, diuréticos, depois inibidores adrenérgicos, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina 2, antagonistas dos receptores de angiotensina do tipo 1, tá bom? Da angiotensina 2. Quando a gente fala assim, antagonistas dos receptores de AT1, é muito comum o aluno fazer confusão achando que a gente está falando de antagonistas da angiotensina 1. E não é, tá? São antagonistas dos receptores da angiotensina 2 do tipo 1, tá bom? Vou explicar mais detalhadamente para vocês lá na frente. Vamos lá, então? Diuréticos. Gente, é o que eu falei lá na frente. Essa classe aqui de fármacos, ela, por si só, é só uma aula que eu vou dar para vocês quando vocês estudarem o sistema renal, tá bom? Então, por hoje, eu vou falar sobre as duas principais, que são os diuréticos. Diuréticos tiazídicos, tá? E os diuréticos de alça, que são os mais comuns, mas não existe só esses dois, existem outros vários e tantos diuréticos, tá? Então, essa classe, ela é mais uma classe representativa nesse momento, porque diuréticos eu vou dar para vocês no próximo semestre de uma forma mais detalhada. Mas, para não ficar boiando, na hora que eu falar do mecanismo de ação, deixa eu fazer aqui uma revisãozinha bem rapidinha com vocês sobre a respeito do néfron, tá bom? Que é a menor unidade funcional do rim, né? O néfron, queridos, eles ocupam, o néfron, ele ocupa tanto a região cortical, tá bom? Quanto a região medular. Nessa parte aqui, na parte cortical, nós encontramos o glomérulo, tá bom? E na parte medular, nós vamos encontrar principalmente os túbulos renais. Tá certo? Aí, o que acontece? Para que o néfron, ele consiga filtrar o sangue, né, tipo, deixar passar aquilo que a gente chama de excretas nitrogenadas e absorver aquilo que é importante para o organismo, ele tem... ele é irrigado pelas duas artérias, né? A artéria renal e... As duas artérias não. A artéria renal e a veia renal. O que acontece? O sangue rico, que é rico, no caso, em excretas nitrogenadas, em coisas que não são importantes, né? Rico nas substâncias lá que precisam ser eliminadas pelos rins, ele vai chegar, tá? Ele chega aos rins pela artéria renal, tá? Que vai para o néfron, tá bom? O néfron vai filtrar todos os componentes que vai ser eliminado, certo? E vai reter aquilo que é importante para o organismo. O ultrafiltrado, que é o que não é importante para o organismo, que vai passar pelos túbulos, ele vai para a urina, tá bom? E o sangue depurado, que é aquele que está limpo, já está limpo de todas as excretas, ele vai para o sangue, tá certo? Onde será distribuído por todos os tecidos. Aqui, a gente tem uma visão mais detalhada desse processo. Então, observa aqui comigo, olha, observa aqui que o néfron
ele tem logo aqui o glomérulo renal, logo aqui você tem a cápsula renal, o corpúsculo renal que é formado pela cápsula renal e pelo glomérulo, certo? E o glomérulo, ele é rico em poros, é exatamente essa estrutura que vai filtrar, tá bom? Para depois ter a secreção, para depois ter a absorção de substâncias importantes para o organismo, tá certo? Então, o que acontece? O sangue chega no glomérulo, tá? Através da arteríola aferente, tá certo? Passa pelo glomérulo renal, que possui os diversos microporos, tá bom? Microporos, e esses microporos, eles sofrem pressão do sangue, de forma que algumas substâncias pequenas e parte do plasma, ele vai ser filtrado, tá bom? Ele vai ser filtrado para dentro dos túbulos renais. Esse filtrado, ou seja, o que passa para dentro dos túbulos renais, que é o que eu falei ali para vocês, que é o filtrado glomerular, ele vai percorrer pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, pelo túbulo contorcido distal e, finalmente, o ducto coletor. Só que o que acontece é que, ao longo desse caminho, algumas substâncias vão sendo reabsorvidas e outras vão passando direto. Outras são absorvidas e outras vão passando direto, tá bom? Cada um desses locais, eles possuem função importante e específica, tá certo? Para o processo de secreção, de absorção das substâncias, tá bom? Olha aqui comigo que no túbulo contorcido proximal é o lugar onde ocorre a reabsorção das substâncias úteis. Nesse compartimento aqui, gente, aproximadamente 60% do sódio, ele é reabsorvido. Além de ser reabsorvido sódio nessa região, você ainda tem a reabsorção de glicose, bicarbonato e aminoácidos. Isso quer dizer que na urina não é normal, não é fisiológico você encontrar glicose, bicarbonato e aminoácidos, tá bom? Inclusive, eu acho que foi a Camila Victória, que uma vez perguntou para a gente, né, na nossa tutoria, sobre o diabético, ele ter... se era verdade que o diabético tinha a urina doce, né? E é exatamente essa questão, porque em condições fisiológicas, a glicose, ela é totalmente absorvida aqui, olha, no túbulo contorcido proximal. Então, não tem que ter glicose na urina. O problema é que no paciente diabético, você tem uma quantidade exagerada de glicose na corrente sanguínea, e isso termina passando diretamente para a urina. E aí o paciente fica com a famosa urina doce. E um dos indicativos, né, uma das características para despertar a atenção do profissional de saúde para o paciente diabético é quando o paciente relata que acumula xixi no vaso, ou acumula formiga no vaso, tá bom? É uma das características muito comuns do paciente diabético fazer esse relato antes de ser diagnosticado, tá bom? Aí tá, né? Então, você vê aqui, olha, que aqui você tem aproximadamente 60% do sódio, já falei, reabsorvido com glicose, bicarbonato e aminoácido. Aqui, olha, a alça de Henle, ela é constituída por duas partes. A parte que nós chamamos descendente e a parte que nós chamamos ascendente, tá bom? Aqui, queridos, no ramo descendente, tá bom, da alça de Henle, não há absorção de íons, como acontece aqui no túbulo contorcido proximal. Por outro lado, é nessa região que acontece uma grande absorção de
água. Por quê? Exatamente pela grande quantidade de proteínas chamadas aquaporinas nessa região, tá? Então, na alça descendente de N, você tem a maior absorção de água por conta das aquaporinas que promove essa absorção, tá? Ou seja, aqui você tem um filtrado concentrado em íons, tá? Diferente do que acontece aqui na alça ascendente, tá bom? Na alça ascendente, nós temos a absorção de íons. Praticamente não se absorve água nessa região, tá? A reabsorção no ramo ascendente, nessa região aqui, ó, ela é principalmente de íons sódio, potássio e cloro, tá bom? Na sequência, nós temos aqui, olha, o túbulo contorcido distal, tá? No túbulo contorcido distal, queridos, a gente tem reabsorção de sódio, mas é uma concentração menor quando a gente fala em relação ao túbulo contorcido proximal, tá certo? Na sequência, então, nós temos o túbulo contorcido, nós temos o ducto coletor, e nessa região aqui, nós temos a absorção de praticamente 2% de sódio. Ah, professora, eu tenho que saber esses percentuais de sódio que é reabsorvido? Bom, é importante você saber que a maior concentração de sódio ela é reabsorvida no túbulo contorcido proximal. E aí você vai entender que os fármacos que agem aqui, eles são mais potentes, tá? E aí você vai saber que os que agem aqui, olha, eles são eficazes, mas são menos. E o que age no ducto coletor é a quantidade mais fraquinha no sentido de reabsorção de sódio, tá? Bom, observa aqui comigo, olha, no túbulo proximal, eu falei para vocês, né, onde ocorre reabsorção de sódio, potássio e água. Na alça de Henle, a gente tem a reabsorção de sódio, potássio, cloreto, aonde? Na porção ascendente, porque na porção descendente a gente tem reabsorção de água, tá? No túbulo contorcido distal, cloro e sódio, tá bom? E a gente tem o ducto coletor, onde a gente tem a reabsorção de sódio. Só que nesse ducto coletor acontece algo que é interessante. Para cada sódio que é reabsorvido, também Tá saindo áudio? Para mim parou o áudio também. Meu parou aqui. Parou de vocês também? Sim. Acho que foi algum problema lá no microfone dela ou no celular dela, sei lá. Não, Rodrigo, parou só o teu, mano. Oi. 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 Professora, tava sem Professor, áudio agora antes. sim. Agora. Vocês perderam aqui, né? Então, nós paramos, vocês deixaram de me ouvir onde? Aqui no ducto coletor, nós temos a reabsorção de sódio, chegaram a ouvir, que é uma quantidade pequena. Sim? Ela estava falando de um sódio, quando... Isso, aqui, olha, na região do ducto, na região do tubo contorcido distal ficou claro, né? E aí estava falando aqui no final, não é? Do ducto coletor. No ducto coletor a gente também tem a reabsorção de sódio, só que é uma reabsorção pequena, tá bom? Em relação aos demais, tá? Mas é pequena, é importante? Sim. É muito importante, tá bom? Porque aqui no ducto coletor, a gente também vai ter a participação de outras substâncias importantes, como, por exemplo,
Aldosterona. A aldosterona, ela se liga nos receptores no ducto coletor, tá? E aí, quando a aldosterona se liga nos seus receptores no ducto coletor, a gente fala assim, aí aumenta a reabsorção de sódio e água. Mas por que que aumenta? Exatamente porque a aldosterona, quando ela se liga no receptor, ela aumenta a síntese e a expressão dos transportadores de sódio. Tá certo? Então, se você tem a aldosterona atuando aqui, aumentando a expressão dos transportadores de sódio no ducto coletor, naturalmente, você vai ter um aumento da reabsorção de sódio, e aí, consequentemente, você tem um aumento de sódio no plasma, porque você está reabsorvendo o sódio, tá bom? Só que aí, o que acontece, né, quando a gente está tratando da ação da aldosterona no ducto coletor, né? O que acontece? Toda vez que você tem a absorção de um sódio, você tem a eliminação de um potássio. Você absorve sódio, entendeu? Que vai para o sangue, mas aí você troca um potássio, né? Então, ao passo que o sódio entra, o potássio sai, e esse potássio diminui no sangue e aumenta na urina, tá certo? Por compensação. Então, você tem a retenção do sódio no plasma, você tem a reabsorção do sódio no ducto coletor, que foi estimulado pela aldosterona, tá bom? Você tem a reabsorção do sódio, e aí você tem a eliminação do potássio, tá bom? É muito importante a gente saber isso aqui, porque lá na frente, isso aqui vai estar diretamente relacionado com a reação adversa de alguns diuréticos, tá? Aí, outro detalhe também é que nessa região aqui do ducto coletor, além da aldosterona, a gente também tem a participação do hormônio antidiurético, tá bom? Que regula a expressão de aquasporinas. Eles aumentam os níveis de aquaporina. E aí, consequentemente, você também tem um aumento da reabsorção de água, tá? Galerinha, tá claro? Eu posso seguir, porque é muito importante que isso aqui fique claro na mente de vocês, tá? Posso seguir? Sinaliza aí para mim. Sim, professora, pode seguir. Pode seguir. Sim, professora. Peraí. Quem não entendeu? Fala bem aí no chat. Professora, não entendi. Pode repetir? Quem é o corajoso? Se não tiver, eu sigo. Bom, eu acho que ninguém falou que não entendeu, né? Que legal, então. Essa professora é ótima, gente. Ela explica, a galerinha entende tudo. Vamos lá, então. Aí, olha, o que eu fiz aqui? Eu mostrei, já que eu apresentei para vocês o mecanismo de funcionamento aqui, olha, do túbulo renal, então eu peguei e fiz essa imagem para mostrar onde que atua os principais diuréticos. Então, a gente tem os diuréticos osmóticos, que atua diretamente aqui na cápsula, tá bom? O mecanismo dele é diferente de todos os outros, nem vou falar dele hoje. Nós temos os inibidores da anidrase carbônica, que atua no túbulo contorcido proximal. Não vou falar deles hoje também, e acho que nem no quarto, porque é uma classe de fármaco que a gente não usa muito no Brasil. Aí a gente tem os diuréticos de alça, que eu vou falar para vocês hoje, que age aqui, certo? Tem os diuréticos tiazídicos. Tem os antagonistas da aldosterona, tem os bloqueadores dos canais de sódio, são os principais locais de alvo de ação dos fármacos diuréticos, tá bom? Bom, então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar dos fármacos que atuam diretamente sobre as células do néfron no túbulo contorcido distal, tá bom? Túbulo contorcido distal, que são diuréticos tiazídicos,
Quais são os dois principais representantes? Hidroclorotiazida e clortalidona, tá? Ó, tiazídicos, tiazida, tá? Para poder não confundir quando for da alça de Herme. Diurético tiazídico, hidroclorotiazida e clortalidona. Qual que é o mecanismo de ação, gente? Eles inibem a reabsorção de até 5% do sódio filtrado no túbulo contorcido distal, tá bom? São menos potentes que os diuréticos de alça, têm um efeito diurético moderado, tá? Olha aqui, como que acontece isso? Bom, é muito simples, queridos. Primeiro, como quando a gente fala assim que acontece a reabsorção no túbulo contorcido distal, acontece a reabsorção de sódio. Como que acontece a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal? Bom, fisiologicamente, acontece assim, por um processo de simporte. A gente tem um simporte de sódio e cloro nas membranas do túbulo, na membrana basal e na membrana no lúmen, o que faz esse transporte iônico. O simporte de sódio-cloro, ele pega um sódio, e ao passo que um sódio entra, um cloro também entra, tá? E esse cloro e esse sódio, eles saem do túmulo, eles saem do túbulo, né? E são reabsorvidos através da sódio-potássio atepase, né, que é um canal. O sódio que entra, ele sai, a mesma quantidade que entra, ele sai, e para cada sódio que entra, o cloro, mesma quantidade de cloro que entra, sai, e para cada sódio que entra, aqui, olha, dentro do sangue, o potássio, ele é retirado, tá? É mais ou menos assim, ó, 3 sódio para 2 potássio. Isso aqui, gente, acontece fisiologicamente. O que o diurético tiazídico faz? Ele vem aqui, ó, e inibe o simporte, tá bom? Quando ele inibe o simporte, o sódio e o cloro não entra mais. Para onde vai o sódio e cloro? Ele não é reabsorvido, ele vai ter que ser excretado, tá bom? Então, ó, qual o mecanismo de ação? Eles inibem a reabsorção de sódio no túbulo contorcido distal, porque aumenta a eliminação do sódio e água, diminuindo a volemia e, consequentemente, a redução da pA, efeito diurético, tá bom? Aí, eu tenho os mecanismos não, eu tenho as características, né, desses fármacos. Primeiro, a principal via de administração, se não for uma condição de urgência, ela é via oral, tá bom? Ela é via oral. Outra característica é que você tem como efeito indesejado a hipocalemia ou também hipopotassemia, ou seja, queda de potássio no sangue. Por que você tem uma queda de potássio no sangue? Porque você tem uma perda de potássio. Essa perda de potássio, ela pode ser grave, tá bom? E por isso, você tem que ficar de olho, monitorando o seu paciente, se ele está desenvolvendo ou não a hipopotassemia, tá? Depois, você tem alcalose hipoclorêmica. Essa alcalose, ela é provocada pela perda excessiva de cloreto, tá bom? Uma outra característica é o aumento da excreção de magnésio, ou seja, você tem hipomagnesemia, queda do magnésio no sangue. Isso pode provocar arritmias ventriculares, tá? Outra coisa também que acontece é a excreção diminuída de ácido úrico. Então, se você tem uma excreção diminuída de ácido úrico, você vai aumentar a retenção do ácido úrico,
e isso pode provocar uma hiperuricemia, ou seja, aumento do ácido úrico no sangue, provocando, então, a gota, tá? Em relação ao cálcio, tem uma perda insignificante, tá bom? E pode ser o efeito não renal, no caso, né? Hiperglicemia, devido à ação sobre o pâncreas, né? Inibe a secreção de insulina. Essa ação, ela pode ser uma ação mais exacerbada em pacientes com diabetes mellitus, né? E a questão do aumento do colesterol plasmático, que também é um efeito indesejado, ele pode ser exacerbado em pacientes com dislipidemia. Como que faz para ter o controle disso? Baixas doses. Baixas doses, ou seja, 25 miligramas ou 12,5 miligramas, eles diminuem os efeitos colaterais e ainda assim eles mantêm a eficácia antihipertensiva, tá bom? Professora, não está saindo seu áudio novamente. É que eu estou esperando para ver se vocês vão ter dúvida ou não. Ficou claro? Posso seguir? O João Paulo está fazendo a pergunta, professora, ali no chat. Ai, não apareceu aqui, não. Deixa eu ver. João Paulo, fala no áudio para mim, por favor. Não está aparecendo no chat para mim, acho que é porque eu estou apresentando, né? É o João Paulo, é? Oi. Vou ler aqui a questão dele, professora. Lê professor, pra mim. tô aqui. Fala, querido, qual que é a sua dúvida? Eu não entendi por que vai ter essa hipopotassemia, né, diminuição do potássio, sendo que ele não vai ser trocado na bomba só de potássio, porque vai estar a liberação de sódio. Eu não entendi, por exemplo, por que vai ter a diminuição, sendo que ele não vai ser trocado. Eu estava em silêncio esperando que alguém fizesse essa pergunta. Eu falei, não é possível que eles não vão achar que isso é incoerente. Mas saiu a pergunta. Deixa eu explicar para vocês. Ela é extremamente pertinente, porque o que a gente esperaria, né, pelo que a gente entendeu lá na parte fisiológica, é que não deveria ter a redução do potássio se ele não está sendo trocado, não é isso? Que foi como o João Paulo colocou. Só que aí, o que eu queria que vocês atentassem para o seguinte: esse efeito adverso de hipopotassemia, ou seja, essa queda do potássio no sangue, porque está aumentando a excreção de sódio, ela se dá por conta do sódio lá no ducto coletor. É um mecanismo de ação abaixo e não considerando o túbulo contorcido distal, porque vejam bem, o sódio ele é reabsorvido no túbulo contorcido principal, né? No túbulo contorcido distal, na alça de Henle e no ducto coletor. Só que esse sódio que teve a sua reabsorção inibida pelo diurético tiazídico no túbulo contorcido distal, ele vai se apresentar em maior concentração no ducto coletor. E aí, o que acontece? Aquele sódio que era absorvido bem pouquinho no ducto coletor, a concentração desse sódio vai ser aumentada. E ele vai terminar sendo reabsorvido numa concentração maior do que ele era, e é por conta dessa reabsorção, dessa troca de potássio que é retirada do sangue, certo? Para cada sódio lá que é absorvido, que vai diminuir o sangue, o potássio no sangue e gerando a hipopotassemia, como eu falei para vocês, e aumentando a eliminação deles na urina. Ou seja, a reação adversa de hipopotassemia que você percebe pela perda de potássio, ela não está diretamente
ligada com o mecanismo de ação de reabsorção do sódio no túbulo contorcido distal. Ela é um resultado do aumento da reabsorção do sódio lá no ducto coletor, entendeu? Lá no ducto coletor, e por este sódio que é reabsorvido no ducto coletor, é que você tem a retirada de potássio, e aí você tem a perda de potássio grave. Aí você fica, ai, professora, mas e como que se dá o efeito diurético se ele está sendo reabsorvido no ducto coletor? Observem bem, o efeito diurético é por diminuir a reabsorção do sódio no túbulo contorcido distal. A quantidade desse sódio que é reabsorvida no ducto coletor, ela é maior do que normalmente acontece, né, lá no ducto coletor, ela não é suficiente para poder reverter o efeito antidiurético que é provocado lá no ducto contorcido. Deu para entender? Pessoal, é sim ou não? O silêncio nessa hora não cabe. Sim, professora. Sim, né? Ok, então, vou seguir. Mas agora vocês já sabem explicar por que da reação adversa, do efeito indesejado de hipopotassemia que acompanha a hidroclorotiazida, não é isso? Porque é importante, tá? É importante saber que acontece para você poder monitorar o seu paciente, tá? E é importante saber por que acontece. Por exemplo, por que eu posso ter gota com um paciente que está sendo tratado com hidroclorotiazida? Por quê? Hã? Porque ele diminui a excreção de ácido úrico. Exatamente, se ele diminui a excreção, significa que está retendo, né, ácido úrico. Esse ácido úrico que não é excretado, ele fica acumulado nas articulações, e aí você tem a gota, né? Vamos lá. Seguindo, principais usos clínicos, olha aqui, olha, diuréticos tiazídico, hidroclorotiazida, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, às vezes ele é combinado com diurético de alça para a gente poder ter um efeito, um sinergismo no efeito diurético, tá? Edema periférico grave, também pode ser combinado com diuréticos de alça, cálculos por hipercalciúria, são principais usos clínicos. E aí eu quero falar para vocês dos diuréticos de alça, são aqueles que agem no ramo ascendente da alça de Henle, tá? Principais representantes, furosemida e bumetamida. Furosemida e bumetamida, tá bom? Como que age, gente? Age na porção ascendente da alça de Henle, certo? Inibindo a absorção de 25% de sódio. Bom, vocês viram que a hidroclorotiazida é 5%, né? Os diuréticos de alça, eles são muito mais potentes do que os diuréticos tiazídicos, porque na alça de Henle você tem ali a absorção de 25% de sódio, tá? Ação potente, só que ela é mais fugaz. Questão de 4 horas, você já precisa fazer a reposição da droga, tá bom? Não se assustem, não se assustem, por favor. Vamos entender como é simples o mecanismo de ação, tá bom? Muita calma nessa hora. Estão todos atentos? Quero mostrar para vocês fisiologicamente como que acontece a absorção de água, tá bom? Aqui na alça de Henle, para depois eu mostrar para vocês como que o fármaco vai atuar, tá? Então, vamos lá, ó. Fisiologicamente, nós temos o quê? Um simporte, tá aqui, ó. Fisiologicamente, nós temos um simporte que vai transportar, ó, um íon de sódio, tá? Tá acompanhando, ó? Um íon de sódio, tá bom?
2 íons de cloro e 1 íon de potássio, tá certo? Só que se você olhar, eu tenho aqui um canal de potássio que para cada um canal de potássio que entra, um sai. Então, em termos de carga, o potássio, ele não tem nenhuma interferência, tá certo? Então, olha, através do simposte do sódio, potássio e cloro, esses íons, eles entram na célula tubular e saem para a corrente sanguínea. Como que eles saem para a corrente sanguínea? Eles saem através dos transportadores de membrana, tá? Que ficam aqui, ó, na membrana basolateral. Os transportadores de membrana, tá bom? Ou seja, transportador de cloro ou bomba de sódio e potássio. Então, observa aqui, ó, para cada um sódio que entra, eu tenho... Oi? Oi? Gente? Estão me ouvindo? Oi, professora, tá dando para ouvir, Tá me sim. ouvindo? Ok. Aqui que eu parei, né? Ok. Então, como que ele sai do lúmen para o sangue? O potássio, que ele é transportado, ele vai para o citoplasma da célula tubular imediatamente, tá certo? Imediatamente ele sai para o lúmen, que é isso aqui que eu já mostrei para vocês. Mas, quando chega aqui, o cloreto que entra 2 cargas negativas, cadê? O sódio que entra, o cloreto que entra 2 cargas negativas, ele sai quantas cargas negativas? 1. Então, você vê que aqui fica uma carga desequilibrada. Para cada sódio que entra, eu tenho um que sai, eu tenho uma molécula de sódio que entra, eu tenho 2 moléculas de cloro que saem. Bom, se o potássio que era positivo, ele sai, ele não interfere para a carga da membrana, entretanto, eu tenho aqui dentro mais carga negativa do que carga positiva, concordam? Sim. Isso quer dizer que no lúmen do túbulo renal nós teremos cargas positivas, enquanto dentro da célula tubular nós teremos o quê? Carga negativa, tá? Então, gente, essa diferença de carga que vocês estão percebendo pela entrada de um sódio e entrada de 2 cloro, essa diferença de carga, ela gera uma diferença de potencial de ação. Observa aqui, ó. Ela gera uma diferença de potencial de ação entre o lúmen e a membrana basolateral. Essa diferença, ela é em torno de 10 milivolt. É uma diferença pequena, só que essa diferença, ela é suficiente para poder impulsionar a reabsorção paracelular, que a gente chama. Reabsorção de cálcio e magnésio, tá bom? Então, o que acontece? O diurético de alça, quando ele bloqueia esse processo, certo? Quando ele inibe o simporte de sódio, de potássio e de cloro, ele inibe a entrada de sódio e cloreto para a célula, ele também inibe o processo de reabsorção paracelular de cálcio e magnésio. Consequentemente, você vai ter aumento de sódio, cloreto de sódio aumentado na excreção, você vai ter aumento de água, mas você também vai ter aumento da excreção de cálcio, aumento da excreção de magnésio. Se eu tenho aumento da excreção de cálcio na urina, aumento da excreção de magnésio na urina, isso significa que isso aqui está sendo diminuído no sangue. Tá certo? Vou ficar aqui esperando ver se vocês entenderam ou não. Eu fiquei com um pouco de dúvida, professora.
Ficou? Tem mais gente que ficou. Fiquei também, professora. Esse importe, ele promove a diferença de potencial que é importante para que aconteça essa reabsorção paracelular. Seria isso? Você viu? Ó, cadê? Você viu que esse aqui não tem diferença de potencial de carga, ó. Eu tenho 2 cloretos que entra e eu tenho um potássio. Bom, se o potássio não sair, estava tudo certo, entendeu? Porque eu ia ter 2 cargas positivas para 2 negativas, não ia ter essa diferença de carga. Só que não é isso que acontece. O mesmo potássio que entra, ele sai rapidamente, então ele não interfere na carga. Aí o que que eu tenho dentro? Odimara. Deixa eu permitir aqui. Aí, o que que eu tenho? Eu tenho um sódio e eu tenho 2 cloro, ou seja, eu tenho mais carga negativa dentro, entende? Aqui dentro da célula, do túbulo, eu vou ter um aumento de carga negativa e aqui fora eu vou ter a carga positiva. E isso gera uma diferença de potenciação diferença de potencial de ação de 10 milivolts. Essa diferença de potencial de ação que não acontece aqui, entendeu? Ela promove a reabsorção paracelular de cálcio e magnésio. Até aí, tudo bem? Professor, para me tirar uma dúvida, então, na realidade, o inibidor desse simporte aí, porque até então o meio vai ficar negativo para ter esses 10 milivolts, para ter reabsorção, não é isso? Isso. Então, no caso, quando eu tenho um inibidor de simporte, ele vai bloquear, porque ele vai deixar os 2 meios positivos, é isso? Ele vai bloquear, você não vai ter sódio entrando, você não vai ter cloro entrando, você vai perder essa diferença de potencial de ação. Perdão, se você não vai ter sódio entrando, você não vai ter cloro entrando, você não vai ter a diferença de potenciação de ação e você também não vai ter a reabsorção paracelular. Entendeu? Então, você vai ter excreção de sódio, de cloreto de sódio, excreção de água, mas você também vai ter a excreção de cálcio e magnésio, porque você não está tendo mais reabsorção paracelular, não está tendo mais a diferença de potencial de ação, entendeu? Você bloqueou todo o processo. Agora eu compreendi. Então, ó, o diurético, quando ele inibe esse transportador aqui, ele aumenta a eliminação do sódio, a eliminação do cloro, tá? E também inibe a entrada de sódio para a célula também do cloreto. Não há diferença de potenciação de ação. Consequentemente, a reabsorção de cálcio e magnésio, ela também é eliminada. Isso aqui é a principal reação adversa desse fármaco, tá? Porque ocorre a eliminação do cálcio e magnésio, tá bom? Isso aqui a gente vai chamar, olha, de uma condição de hiponatremia, hiponatremia, hipocloremia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Entendeu? Está sendo excretado, então está caindo esses íons no sangue. Por isso que a gente chama hiponatremia, né? Que é quando você tem uma queda do sódio no sangue, hipocloremia, você tem uma queda do cloro, hipocalcemia, você também tem uma queda do cálcio, e hipomagnesemia, você também tem uma queda do magnésio. Tá bom, gente? Professora, essa queda do cálcio aqui, olha, no sangue, né? Ela é significativa ao ponto de causar impactos? Não necessariamente. Por quê? Porque quando a gente tem os níveis de cálcio no plasma sanguíneo, quando a gente tem essa redução, existe uma readaptação intestinal, entende? Que eles aumentam
aumenta a reabsorção de cálcio pelo intestino, e aí, de certa forma, você tem uma restauração dos níveis de cálcio, tá bom? É um mecanismo compensatório mesmo fisiológico, que atua nesse efeito adverso dos diuréticos de alça, tá, gente? Posso seguir? Pode. Então, nós vamos lá, né? Aqui eu tenho os principais representantes, furosemida e a bumetamida, mas são só eles? Não, tem o ácido etacrínico também, piretamida, furosemida, tá bom? São administrados por via oral, tá? Efeitos após 1 hora. Em condições clínicas de urgência e emergência, também são administrados intravenoso, efeito máximo em 30 minutos, tá? Duração do efeito em torno aí de 3 a 6 horas. Você pode ter otoxicidade, como efeito indesejado, então ele não pode ser usado com aminoglicosídeos, que é uma classe de antibióticos. Por quê? Porque os aminoglicosídeos, eles também são ototóxicos. Então, se você administra concomitantemente, você pode ter um sinergismo para ototoxicidade, tá certo? Outro efeito indesejável é a perda excessiva de potássio. Então, você tem a hipocalemia, tá? E também a perda excessiva de H+. Aí você tem a alcalose metabólica, tá? O aumento da excreção do cálcio e magnésio, né? E a excreção diminuída de ácido úrico também, que pode provocar a gota, tá? Um outro efeito indesejável é que a mudança de dose, ela é muito, a dose é muito sensível, qualquer alteração na dose você pode ter um efeito hipotensor intenso devido à diurese profunda, tá? Então, você reduz muito a volemia sanguínea e você tem uma queda brusca da pressão, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Se não tiver, eu vou fazer mais uma colocação. Em relação à saída de cálcio, essa saída de cálcio é suficiente para ter algum reflexo no coração também, ou é relevante? Não, esse cálcio, ele não vai ter reflexo no coração por conta do mecanismo que eu acabei de falar para vocês de compensação que o intestino faz. Ele aumenta, quando ele percebe a queda do cálcio no sangue, então ele aumenta a reabsorção intestinal pelo cálcio e termina tendo um equilíbrio, entendeu? Um equilíbrio. O que não acontece, né? O que não acontece com os outros íons. Por exemplo, a hipocalemia, né? Que é o aumento do potássio. Você aumenta a excreção do potássio, então você tem uma condição de hipocalemia, ou seja, a redução do potássio no sangue, né? Que eu acabei de mostrar ali atrás, atendendo a pergunta do João Paulo. Né? O que acontece? Sempre que houver uma hipopotassemia, tá? Uma perda excessiva de potássio, a gente também vai ter uma alcalose metabólica, entendeu? Por que acontece isso, né? De ter uma alcalose metabólica? Porque, vamos pensar, uma célula que ela é rica em potássio, né? Na condição de redução de potássio no sangue, porque o paciente ele está com uma hipopotassemia, o que a célula que ela é rica em potássio faz? A tendência é que a célula rica em potássio elimine o potássio para poder restaurar os níveis de potássio no plasma sanguíneo,
Entendeu? Com o cálcio, a gente viu que o organismo aumenta a reabsorção do cálcio no intestino. Com o potássio, as células ricas em potássio, quando elas percebem a queda de potássio no sangue, elas tendem a liberar delas o potássio que está retido. Estão entendendo até aí? Sim. Então, ok. Só que o que acontece quando essas células ricas em potássio, elas vão eliminar o potássio para o meio? Para o potássio que sai delas, pelo transportador lá, né, o transportador de potássio também transporta H+, entendeu? Então, a saída do potássio para o espaço extracelular, a gente também tem o transporte de H+, para o espaço intracelular, entendeu? E aí, com isso, o que acontece? Nós temos o aumento do pH, que resulta em alcalose metabólica, porque você está fazendo o transporte, a troca, né? O transportador faz a troca de potássio por íons mais. Então, consequentemente, você tem o aumento do potássio no sangue, mas você tem a redução do H+. E aí, como você tem a redução do H+, você tem o aumento do pH, você tem um quadro de alcalose metabólica, tá? Exatamente porque tem a troca do potássio e do H+. Deu para entender, crianças? Digam aí para mim. Não, professora, não entendi. Sim, professora, tá claro. Tudo certo. Ok. Pode prosseguir então, né? Principais usos clínicos: hipertensão, edema agudo do pulmão, insuficiência cardíaca crônica, cirrose hepática complicada por ascite, síndrome nefropática, tratamento da hipercalemia após reposição de volume plasmático com solução isotônica. Gente, deixa eu ver aqui. Vocês estão cansados? Estão comigo? Estamos na mesma página? Sim. Sim? Sim. Ok. Vou seguir, ó. Primeira classe, nós já findamos. Que horas são, gente? Fala aí para mim, por favor. 6 para as 4. Ok. Primeira classe, finish, tá? Vamos para a segunda classe, inibidores adrenérgicos. Esses aqui, daqui para frente, vai ser mais fácil, tá bom? Vai ser mais rápido, porque vocês já tiveram contato com essa parte fisiológica, o renal é mais demorado, porque vocês não tinham tido contato ainda, aí fica um pouquinho assim, mas agora vai ser mais fácil. Inibidores adrenérgicos, tá bom? Quem são os inibidores adrenérgicos? Gente, nós temos 3 classes principais. Quais são elas? Ação central, beta-bloqueadores e os alfa-bloqueadores. Quem são de ação central? Alfa-metidolpa e clonidina. Vamos começar por eles, tá? Bom, fisiologicamente, nós temos que a dopamina, ela é o precursor da noradrenalina. Como que acontece isso? Bom, a dopamina, ela é liberada e ela é metabolizada pela tirosina, tá? E é convertida em noradrenalina. Essa noradrenalina, que é produzida a partir do metabolismo da dopamina, ela é armazenada dentro de vesículas, dentro das terminações nervosas, dos neurônios, tá bom? Aí, o que acontece? Quando a gente tem um influxo de cálcio, nós temos um processo chamado exocitose, que é a liberação dessa noradrenalina que está lá armazenada dentro das vesículas, ela é liberada na fenda sináptica. E a noradrenalina, uma vez na fenda sináptica, vai lá e se liga aos seus receptores. Exemplo, receptores alfa-1 do vaso. Tá bom? O que a ativação dos receptores alfa-1 faz? Bom, os receptores alfa-1 são receptores metabotrópicos, né? Que são acoplados à proteína G. E aí, quando você tem ativação desses receptores, você tem a vasoconstrição. E, consequentemente, a vasoconstrição,
você aumenta a resistência vascular, você vai aumentar a pressão, ok? Até aí tudo bem, pessoal? Falem para mim? Sim. Tudo bem? Ok. O que vai acontecer com o uso de um antihipertensivo de ação central? O que é que vai acontecer? O alfa-metildopa. Pera, deixa eu mostrar isso aqui para que vocês entendam o que eu vou falar ali da clonidina, tá? Então tá, até aqui ficou tudo certo. Ok. O que acontece, gente? Quando essa noradrenalina, fisiologicamente, ela é liberada, se liga no receptor, quando ela está em uma grande concentração nessa fenda sináptica, ela mesma vem aqui, ó, e se liga na própria terminação nervosa no receptor alfa-2, tá? Ó, veja que alfa-1 está no vaso, alfa-2 está na própria terminação nervosa. E o que acontece é que o receptor alfa-2, ele é acoplado à proteína GI, que é aquela que tem um efeito inibitório. Então, você não vai ter ativação da adenilato ciclase, você não vai ter conversão de ATP em AMP cíclico, consequentemente, você não vai ter influxo de cálcio, tá? Se não tem fluxo de cálcio, a gente interrompe o processo de exocitose e a noradrenalina começa a diminuir na fenda sináptica. É como se fosse um mecanismo de retroalimentação, entendeu? E aí você tem o equilíbrio. Agora sim, eu vou para cá explicar para vocês o que vai acontecer com os antihipertensivos de ação central. A alfa-metidopa, queridos, ele tem uma estrutura química semelhante à dopamina. Então, ele confunde o sistema fisiológico. Ao invés da tirosina metabolizar a dopamina e dar origem à noradrenalina, a tirosina vai se ligar ao alfa, vai metabolizar o alfa-metildopa. E ao invés de você ter noradrenalina, você vai ter a alfa-metilnoradrenalina sendo produzida, sendo armazenada dentro das vesículas, e quando tem-se o influxo de cálcio, o processo de exocitose, quem que é liberado? Alfa-metilnoradrenalina, que tem a estrutura como a noradrenalina, só que ao invés de se ligar no receptor, ativar o receptor e gerar vasoconstrição e o aumento da pressão arterial, ele vai impedir que a noradrenalina se ligue, entendeu? Esses receptores estarão bloqueados, ela não tem a capacidade de ativar o receptor e, consequentemente, você não vai ter a vasoconstrição, você vai ter o efeito antihipertensivo, você vai ter a redução da pressão, tá bom? Outro antihipertensivo de ação central é a clonidina. O que a clonidina faz? A clonidina, ela tem afinidade pelo receptor alfa-2, só que ela é agonista, entendeu? Ela se liga no receptor alfa-2 e ela faz o que a noradrenalina faz. Inibe, não é um receptor inibitório? Pois é, inibe a adenilato ciclase, não tem conversão de ATP em AMP cíclico, não tem um influxo de cálcio, consequentemente, você reduz a liberação de noradrenalina na fenda sináptica, tá certo? Então, ó, alfa-metildopa, ele é pseudosubstrato para tirosina, tá bom? Ao invés de usar a dopamina como substrato, ela usa alfa-metildopa, e a clonidina é um agonista do receptor alfa-2, ou seja, inibe a exocitose, diminuindo a noradrenalina na fenda sináptica. Ok, pessoal? Então, resumindo, o mecanismo de ação antihipertensivo da alfa-metildopa e da clonidina se resume em diminuição do estímulo adrenérgico central. E aí você tem a redução da PA, redução da frequência cardíaca, relaxamento de vasos de capacitância, redução da resistência vascular periférica, fluxo sanguíneo renal é mantido. Por isso, ele é ideal para usar em pacientes que apresentam insuficiência renal.
e também produz retenção de sódio e água, mas aí você associa com o diurético e tem um efeito hipotensor com essa redução desse efeito adverso. Tá certo, pessoal? Professora, você não poderia só explicar novamente a clonidina? Clonidina, primeiro Isso. vamos fisiológico. O receptor alfa-2, ele é um receptor acoplado à proteína GI, que é aquela que é inibitória, entendeu? Ou seja, não tem ativação da adenilato ciclase, não tem conversão de ATP em AMP cíclico, com AMP cíclico baixo aqui, ó, não tem estímulo de cálcio, não tem exocitose da noradrenalina. Consequentemente, não vai ter noradrenalina agindo no receptor, né? Você está diminuindo a estimulação da noradrenalina, você não vai ter a vasoconstrição, você não vai ter o aumento da resistência vascular que a vasoconstrição provoca, você não vai ter o aumento da pressão. Quando você dá a clonidina ela é um agonista desse receptor, entendeu? Ela se liga no receptor, ativa o receptor. Como é um receptor inibitório, você está ativando a inibição, entendeu? E aí, ó, você não tem inibe a adenilato ciclase, não tem conversão em ATP em AMP cíclico, não tem cálcio, não tem exocitose, não tem noradrenalina, você vai ter uma redução da PA, tá? E aí a gente chama que é uma redução do estímulo adrenérgico central, porque você está tratando com o neurotransmissor de ação central, tá certo? Reduz a frequência cardíaca, relaxamento, reduz a resistência vascular periférica. Deu para entender? Sim, professora, obrigado. Ficou claro? Sim. Ok. Qual que é o efeito adverso mais comum, né, da clonidina? Ela perde sua seletividade com pequenos acréscimos na dose. E aí isso pode causar uma hipotensão postural, né, uma queda muito acentuada da pressão, tá bom? Vocês sabem o que é hipotensão postural? Sim. Sabe? Hipotensão ortostática, sabe? Sim. Ok. Não, professora. Ah, pensei que de 47 alunos, todos sabiam o que era uma hipotensão postural. Olha, na aula lá na sala fica mais fácil a nossa interação, porque vocês não falam, mas eu fico chamando vocês pelo nome, né? Como é que eu não estou visualizando vocês, eu termino não conseguindo chamar pelo nome, né? Mas, assim, vocês precisam se manifestar, né? Se está entendendo ou não, para que a nossa aula ela tenha o mesmo rendimento, sendo online ou sendo presencial, tá bom? Porque a intensidade da aula, pelo menos da minha parte, é a mesma, para que vocês entendam. Então, vocês precisam lançar mão, independente da metodologia, né? Se é remota ou se é presencial, vocês precisam lançar mão desse momento para entender, tá bom? Para entender. Então, para quem não sabe o que é hipotensão postural, hipotensão ortostática, não tem quando a gente está, por exemplo, a gente está na cama e se levanta muito rápido, ou a gente está na academia, fazendo um exercício que é deitado, e você levanta muito rápido. Aquilo ali, você não sente uma sensação de desmaio rápida, assim, que aí você se segura e passa rapidamente? Já vivenciaram essa experiência, não já? Já, professora. Pois é, isso aí é provocado por hipotensão ortostática e postural, tá bom? Entendi, professora. Obrigada. E isso é um efeito que pode ser causado quando o paciente toma clonidina, porque qualquer acréscimozinho da dose, ele já vai gerar isso, então tem que ficar de olho. Efeitos adversos, pessoal, sonolência, sedação, né?
boca seca, disfunção sexual. Alfa-metidopa, no caso, não a clonidina, mas especialmente a alfa-metidopa, você tem a galactorreia, anemia hemolítica e lesão hepática. E a clonidina, você tem a hipertensão rebote e a boca seca, tá? Agora nós vamos falar dos beta-bloqueadores. Olha como é simples, gente, os beta-bloqueadores. Vamos lembrar que os receptores beta-adrenérgicos, eles são receptores o quê? Metabotrópicos, né? Acoplados à proteína G. E quando você tem ativação desses receptores pelas catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina, vocês já viram isso aqui para a tutoria, né? Quando você tem ativação desses receptores, você tem a ativação da adenilato ciclase, que vai ativar PKA, que vai aumentar o influxo de cálcio, né? Você também tem a ativação, tem a conversão do ATP em AMP cíclico, produção de PKA, tudo isso aqui vai estimular o cálcio, que vai levar à contração dos miofilamentos de troponina, actina, miosina, e tudo isso vai levar à contração, certo? Se Sim. você tem a contração, você tem... Bora, se eu tenho a contração, o que acontece? Por exemplo, no coração, a contração aumenta, você tem o quê? Fala para mim. Quando a adrenalina se liga no seu receptor cardíaco, o que ela faz? Aumenta a pressão. Tá, o que mais? Aumenta a pressão, o que mais? Aumenta a frequência cardíaca. Muito bem, o que mais? Aumenta o débito. Muito bem, ótimo. Pensou naquele mecanismo luta e fuga, tá? É isso que a catecolamina faz no receptor beta-1, tá? Do coração. Ok. Quando você dá um beta-bloqueador, o que ele vai fazer? Ele vai competir com as catecolaminas pela ligação do receptor. Ao invés da catecolamina se ligar, quem se liga é o beta-bloqueador, ou seja, o propanolol, o timolol. E aí você não tem ativação da adenilato ciclase, você não tem o influxo de cálcio, consequentemente você não tem a contração. Aí você vai ter o quê? Todo o contrário do que a adrenalina faz. Por quê? Porque ele está bloqueando o receptor. Deu para entender? É bem simples, né? Deu para entender, gente? Sim. Sim, né? É bem simplesinho. Então, o que vai acontecer? Qual o mecanismo de ação dos beta-bloqueadores? Eles têm um bloqueio seletivo dos receptores beta-1 no coração e, consequentemente, você tem uma redução da PA. Por que reduz a PA? Porque reduz a frequência cardíaca, reduz a força de contração, reduz o débito cardíaco, reduz a PA, tá bom? Aí, olha que interessante também, reduz a ativação do sistema renina-angiotensina, aldosterona, então você reduz a angiotensina 2, você reduz vasoconstrição, você reduz a resistência vascular periférica, você reduz a PA, tá bom? Você reduz a angiotensina 2, você reduz a aldosterona, você reduz retenção de sódio e água, reduz o volume sanguíneo, reduz débito cardíaco, reduz PA. Professora, preciso decorar isso? Não, gente, isso aqui tudo é raciocínio, entendeu? Raciocínio de quê? Daquele quadradinho que eu mostrei para vocês lá no início da aula, da definição entre pressão arterial é igual a débito cardíaco versus resistência vascular periférica, tá bom? É só questão de raciocínio. Agora, a gente tem esse diferencial aqui, olha, dos beta-bloqueadores, porque eles têm os receptores também nas adrenais, né? Então, você tem um reflexo aqui do bloqueio da estimulação do eixo renina-angiotensina-aldosterona. Tá bom, pessoal? Efeitos adversos, depressão, insônia, astenia, disfunção sexual, bradicardia, broncoespasmos, intolerância à glicose,
hipertrigliceridemia, redução da HDL, suspensão brusca pode gerar hiperreatividade simpática e isquemia do miocárdio. Por que aqui está com asterisco? Porque eu quero mostrar para vocês que os beta-bloqueadores, eles podem comprometer a recuperação da crise de hipoglicemia, e aí, consequentemente, eles não são drogas muito seguras para pacientes diabéticos. Bom, por quê? Qual que é o papel da adrenalina no metabolismo do glicogênio e do ácido graxo? Vocês lembram? Vocês já viram essa imagem, olha, comigo, não já? Rapaz, lembro não, viu? Lembra, não? Será que eu falei foi em outra aula? Bom, eu falei para vocês da glicogenólise, não falei? Ah, tá. Não foi para vocês, foi quando eu expliquei o papel dos hormônios sexuais. Vou falar aqui mais direitinho, então. Bom, a adrenalina, olha, quando a adrenalina, ela se liga aos seus receptores, né, que são receptores acoplados à proteína GS, né? Você tem ali a estimulação da adenilatociclase. A adenilatociclase aumenta o AMP cíclico, e o aumento do AMP cíclico, você vai ter um estímulo da glicogenólise hepática, ou seja, a conversão do glicogênio hepático em glicose, e aí você aumenta a glicose no sangue, tá bom? Isso acontece fisiologicamente, tá? Outro efeito também que acontece quando a adrenalina se liga nos seus receptores é lá nas células dos adipócitos, a gente tem uma estimulação da lipólise do tecido adiposo, ou seja, a quebra dos triglicerídeos dos adipócitos e a liberação de ácidos graxos na corrente sanguínea, certo? Isso acontece fisiologicamente quando a adrenalina se liga nos seus receptores beta, tá bom? Aí, quando você administra o propanolol, que é um bloqueador desse receptor, consequentemente, você vai ter a inibição dos receptores beta-2, eles vão levar a uma redução da glicogênio, da gliconeogênese, tá errado aqui, né? Vou corrigir. Gliconeogênese, entendeu? Você vai ter uma inibição desse processo aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, entendeu? E a mesma coisa vai acontecer com os receptores beta-3 dos adipócitos, entendeu? Por quê? Porque você bloqueou a estimulação do receptor, consequentemente, você bloqueou a lipólise do tecido, você reduziu a produção de triglicerídeos, de ácidos graxos a partir da concentração, da quebra dos triglicerídeos. Consequentemente, você tem uma queda na concentração plasmática. Isso aqui, querido, só acontece porque o propanolol, ele é um beta-bloqueador que a gente chama não seletivo. Eu tenho receptores beta-1 no coração, eu tenho receptores beta-2 no músculo, no fígado, eu tenho receptores beta-2 nos adipócitos, eu tenho receptores beta-1 no pulmão. Então, o que acontece? Quando você administra o propranolol, ele sai bloqueando todos os receptores beta, entendeu? Ele não vai bloquear só o beta-1 o beta-1, ele vai bloquear o beta-1, beta-2, beta-3, entendeu? Esse é o problema de usar propranolol em paciente diabético, porque para um paciente diabético, ele precisa dessa glicogenólise hepática, né, para você poder aumentar a glicose e ter uma recuperação da crise de hipoglicemia. Só que aí, o que acontece se o paciente estiver tomando propanolol? Ele vai bloquear a glicogenólise, entendeu?
reduzindo, então, a glicose no sangue, tá? Outra coisa, no pulmão, o propanolol, como ele bloqueia os receptores beta-2 do pulmão, ele gera broncoconstrição. E o que acontece com o paciente asmático? Olha aqui, ó, o coração, o pulmão normal e o pulmão depois do uso de propanolol. Ele naturalmente vai gerar broncoconstrição porque eu tenho receptores beta-2 no músculo liso brônquico. E o que acontece na asma? O paciente asmático, ele já tem essa condição aqui, ó, de broncoconstrição instalada. Se você administra propanolol para um paciente com broncoconstrição, aí você vai potencializar o quadro de broncoconstrição, piorar o caso do paciente asmático, entendeu? Aí, nesse caso, você não usa propanolol, você vai usar beta-bloqueadores seletivos, tá? Só para o beta-1. Alfa-bloqueadores, pessoal, nós estamos falando de inibidores adrenérgicos, tá bom? Falamos dos de ação central, que é a alfa-metildopaclonidina, falamos do propanolol e a atenolol, e agora nós vamos falar do alfa-bloqueador, que é a prazosina, tá bom? O que o alfa-bloqueador faz? Bem simples, ele bloqueia o receptor alfa, tá? Receptor alfa-1. A catecolamina não se liga nos receptores alfa-1 do vaso? Não estimula o receptor, a vasoconstrição? Pois é, quando você dá prazosina, compete com a catecolamina, tá? Ao invés da catecolamina se ligar, quem se liga é a prazosina ou doxazosina, e aí ela bloqueia a ativação do receptor, e aí, consequentemente, ao se ligar ao receptor alfa-adrenérgico, impede a sua ativação, você tem uma inibição da vasoconstrição e, consequentemente, uma redução da PA, tá bom? Efeitos adversos e Professora? Oi? Só volta aí que eu me perdi. Você se perdeu na prazosina? Foi, isso. A prazosina, ela é um alfa-bloqueador. Onde que eu tenho receptor alfa, que a adrenalina atua? Não é no vaso? Então, na musculatura lisa, vascular? Quando a adrenalina se liga nos receptores alfa, ela não promove vasoconstrição, né? Promove vasoconstrição. Por isso que a gente tem o aumento da PA. Aí, quando você dá quando você dá a prazosina ou a doxazosina, ao invés da catecolamina estimular o receptor, quem vai se ligar é a prazosina, só que ela não vai estimular o receptor. E aí, consequentemente, você não vai ter ativação do receptor, você não vai ter vasoconstrição, entendeu? Você vai ter uma inibição da vasoconstrição. E aí você tem a redução da PA, tá bom? Entendi, obrigada. Professora, esse mecanismo seria semelhante ao da alfa-metidopa? Olha, Luiz, então, é semelhante. É semelhante no sentido de que você está raciocinando e está vendo que há uma inibição da vasoconstrição, né? Uma inibição da vasoconstrição e redução da PA. Só que, qual foi que você perguntou, alfa-metidopa? Isso. Então, só que o alfa-metidopa, no fritar dos ovos, ele está bloqueando a ação da noradrenalina, porque a noradrenalina nem foi produzida, entendeu? Quem foi produzida foi a alfa-metil-noradrenalina, que ela se liga no receptor, impedindo com que a noradrenalina se ligue. Aqui você tem também o bloqueio da vasoconstrição por bloquear o receptor alfa-1, mas
você consegue perceber que é diferente, o resultado final é semelhante, mas o mecanismo é diferente, entendeu? Entenda que um é de ação central, porque ele atua como um substrato para a enzima, ou seja, a noradrenalina não é produzida, entendeu? Sim, certo. Obrigado. Aqui, a noradrenalina, ela está sendo produzida, só que ela não está se ligando no receptor dela, porque o receptor está bloqueado pela prazosina, tá bom? Certo. Efeitos adversos, né? Hipotensão postural, taquicardia reflexa, retenção de líquido, então aumenta a volemia, hipotensão sexual, obstrução nasal, diarreia, efeito direto, né? Bom, agora eu quero mostrar para vocês a terceira classe. São quantas classes? 5. 5, né? Estamos quase lá. A terceira classe é muito simples, tá bom? Que são os bloqueadores de canais de cálcio. Eu pergunto para vocês, qual o mecanismo de ação dos bloqueadores dos canais de cálcio? É a mesma coisa que perguntar aqui qual é o cavalo branco de Napoleão, né? Qual o mecanismo dos bloqueadores do canal de cálcio, queridos? Bloquear os canais de cálcio, tá? Primeira geração, verapamil e diltiazem. Segunda geração, nifedipina. Terceira geração, lecarnidipina, tá bom? Bom, o que acontece? Vocês também já viram que o cálcio, ele é importante para o mecanismo de contração cardíaca, certo? Assim também como a contração vascular, né? A vasoconstrição. Espera aí, gente, só um minutinho. Voltei. Vamos lá. Aqui, olha, estava falando do cálcio, né? Então, o que acontece? O cálcio, gente, ele se liga aos canais de cálcio, certo? Aos canais de cálcio regulado por ligante, e quando o cálcio se liga nos canais de cálcio, ele estimula a abertura de outros canais de cálcio, não é? Como, por exemplo, canais de cálcio do tipo L. O fato é que o cálcio se ligando aos canais de cálcio, eles promovem influxo de cálcio. E o influxo de cálcio, né, leva à liberação de mais cálcio, que são qual que é a palavra aqui? Armazenados no retículo sarcoplasmático, tá bom? E junto com esse influxo de cálcio, você tem ali o cálcio atuando junto com a calmodulina, gerando a contração dos filamentos de actina e miosina e, consequentemente, a contração muscular ou contração vascular, tá bom? O que acontece com os bloqueadores de canais de cálcio, gente? Ele bloqueia isso. Pronto. Bloqueador dos canais de cálcio, eles impedem a entrada de cálcio para o interior da célula, consequentemente, você não vai ter o influxo de cálcio dos retículos sarcoplasmáticos, você não vai ter a interação do cálcio com as proteínas contráteis e você não vai ter a contração, tá bom? Posso seguir? Sim. Ok. E aí nós temos a quarta classe dos fármacos, que são os inibidores da ECA, tá? Os inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina 2, ECA, tá bom? Principais representantes da classe, captopril e enalapril, tá bom, galerinha? Bom, esse aqui vocês já sabem, né? Vocês estudaram lá para o fechamento, vocês viram a importância do eixo renina, angiotensina, aldosterona.
Como que é que a angiotensina 2 produz vasoconstrição? Vocês lembram? Rapaz, Tiago? Peraí, deixa eu perguntar aqui. Tiago, você lembra, Tiago? Pode ser o Tiago, porque tem 2 Tiagos, né? O Tiago... Ai, Jesus, esqueci o sobrenome do Edu. O Tiago, irmão do Luiz Eduardo, namorado da Camila. Cadê você, Tiago? Oi. Professor, ele não tá na aula, que ele tá se sentindo um pouco mal hoje. Peguei na falta, hein? E eu já ia dar presença para todo mundo, mas que azar do Tiago. Deixa eu pensar em outro aqui. Camila com K. Cadê você, Camila? Camila tá aí? Camila com K. Oi, Camila. Tudo bem? Camila, você lembra como é que a angiotensina produz a vasoconstrição? Não. Não? Quem lembra, gente? professor, Oi, quem tá... a gente não teve essa tutoria ainda, eu acho. Ah, nem leram nada a respeito? Ah, eu não sei. Ainda Então, não. Professora, você pode repetir a pergunta que a senhora fez, por favor? como é que a angiotensina produz o efeito de vasoconstrição? Porque ela vai estimular o córtex da glândula a secretar aldosterona? Não. Ela tem os receptores de vasoconstrição diretamente no vaso, né? Ela bloqueia. Bom, já que vocês não leram nada a respeito, deixa eu explicar direitinho o eixo, tá? E aí, quando chegar na hora de vocês estudarem, já vai ser bem mais fácil, tá bom? Bom, tudo começa onde, gente? Quando a pressão arterial ela baixa, entende? E há uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, uma redução do fluxo sanguíneo no aparelho justaglomerular, tá? O que vai acontecer? O aparelho justaglomerular, ele possui células que são sensíveis a essa queda de fluxo e a queda de pressão, tá bom? Então, baixou o fluxo sanguíneo no rim, houve uma queda de pressão, ele libera a renina, tá? E a renina vai atuar no fígado, na conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1, tá certo? A angiotensina 1, ela vai ser convertida em angiotensina 2, pela enzima conversora de angiotensina, tá? Que é produzida lá no pulmão, estimulada pela bradicina. E aí você tem a angiotensina 1 sendo convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2, ela vai se ligar aos seus receptores, que são receptores acoplados à proteína G. E a ativação desses receptores ativa a fosfolipase C. E quando você tem a ativação da fosfolipase C, você aumenta o influxo de cálcio e você tem a contração. Isso acontece onde? No vaso, tá? No vaso, há receptores de angiotensina 2, tá bom? Então, a angiotensina 2 se liga nos receptores da angiotensina 2 no vaso, estimula lá a fosfolipase C, aumenta o influxo de cálcio, você vai ter o quê? Uma vasoconstrição, tá bom? Ela também faz isso onde? Ela também tem receptores nas adrenais, tá? E quando ela se liga nas adrenais, ela aumenta a liberação de aldosterona. E aí, a aldosterona aumenta a retenção de líquidos, aumenta o débito cardíaco, aumenta a força de contração do coração e também frequência cardíaca. Tudo isso aqui vai resultar
em aumento da PA, ok? Isso aqui, gente, é fisiologicamente o que acontece, tá bom? Fisiologicamente. Aí, quando você dá um inibidor de ECA, o que que acontece? Você bloqueia tudo isso. Você bloqueou a ECA. Você não vai ter a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, você não tem a angiotensina 2 agindo nos receptores nos vasos, você não tem a vasoconstrição. Você não tem a angiotensina agindo no receptor das adrenais, você não tem a produção de aldosterona, você não vai ter você vai ter a redução lá da absorção, né? Menos retenção de líquido, menos débito cardíaco, menos força de contração, redução da PA. Ok, pessoal? Posso prosseguir? Ficou dúvidas no eixo? Ficou dúvidas no mecanismo de ação dos inibidores da ECA? Se ficou dúvidas, podem falar aí que eu repito. Se não ficou dúvidas, eu posso seguir. O silêncio não é bem-vindo nesse momento, gente. Pode seguir, professora. Pode seguir, professora. Professora, Oi. eu só fiquei um pouquinho na dúvida nessa questão de como a ECA vai ser ativada. Como é o quê? Como é que a ECA vai agir? Tipo, como é que faz para ela fazer tudo isso, sabe? Ah, tá. A ECA, ela é uma enzima fisiologicamente produzida no pulmão, entendeu? É ela que faz a clivagem. A angiotensina 1, ela é um peptídeo grande, entendeu? A angiotensina 2 é um peptídeo, uma molécula menor. A ECA reconhece a angiotensina 1 como substrato, entende? Então, a ECA... Então, quando eu tenho o angiotensinogênio sendo liberado, a ECA já reconhece, entendeu? E converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, ou seja, ela vem aqui e cliva, tá certo? Entendi, professora, obrigada. Aí, gente, tem esse detalhe aqui, olha, que eu quero falar para vocês. A reação adversa mais comum que os pacientes de ECA sofrem é de tosse, é uma tosse seca, sabe? Essa tosse, ela ocorre em 10% do paciente. E ela está diretamente relacionada pelo efeito em inibir a degradação da bradicimina. Porque a ECA, ela degrada, ela converte tanto a angiotensina 1 em angiotensina 2, ou seja, ela degrada tanto a angiotensina 1, como ela também degrada bradicimina. Aí, quando você bloqueia, né? Quando você bloqueia a ECA, você bloqueia o eixo, né? Você bloqueia a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, só que você também está bloqueando a degradação da bradicimina. E aí, por inibir a degradação de bradicimina, esse acúmulo de bradicimina é que você tem esse reflexo pulmonar provocando uma tosse seca, tá bom? Gente, e a última classe, tá? Que são os antagonistas dos receptores AT1. O que são receptores AT1? Receptores de angiotensina 2 do tipo 1, tá bom? Ó, eu tenho duas maneiras de evitar, de provocar o efeito antihipertensivo nesse eixo. Quais são? Eu inibo a ECA, que aí não chega nem a produzir angiotensinogênio 2, angiotensina 2, tá bom? Ou eu posso o quê? Bloquear os receptores
da angiotensina 2, tá bom? Esses fármacos que bloqueiam o receptor da angiotensina 2 é o que nós chamamos de losartana e valsartana, tá? Tudo bem, gente? Me tira só uma dúvida, professora. A senhora pode botar aquela imagem lá? Essa? Isso. Se a losartana ela vai bloquear os receptores de angiotensina 2, né? Essa angiotensina 2 ela vai estar sendo produzida, ela só não vai chegar nos receptores, é isso? Exatamente. E por onde ela vai ser excretada? Ou degradada, alguma coisa assim? Ela vai seguir a rota normal, vai ser degradada no fígado. Ah, beleza, obrigado. Aí o que acontece? Essas drogas, olha, losartana e valsartana, eu acabei de mostrar para vocês aqui, na hora que eu comecei a explicar, eu mostrei para vocês como é que a angiotensina faz o efeito dela, né? Vocês lembram que eu acabei de falar? Que ela se liga no receptor, que é acoplada à proteína G? Acabei de mencionar isso para vocês. Então, olha só como que é que o antagonista vai atuar. Se a angiotensina 2 se liga no receptor acoplado à proteína G, que no final das contas aumenta o influxo de cálcio, você tem contração vascular, você vai bloquear o receptor. Então, você vai bloquear todo o processo de influxo de cálcio, você vai bloquear a contração vascular. Entende? Você reduz a concentração do cálcio intracelular e, consequentemente, você reduz a vasoconstrição. Viu, gente? É simples assim, por isso que eu passei rápido. Aí, os antagonistas dos receptores, os antagonistas do receptor de angiotensina 2, do tipo 1, eles vão, então, reduzir o tônus, tá? Reduzir a liberação de vasopressina, reduzir a liberação de aldosterona, reduzir a endotelina 1. Tudo isso aqui, ó, é resultado de reduzir a vasoconstrição, tá bom? E aí, o que acontece? Os receptores, os bloqueadores de receptores do receptor do tipo AT1, ele também tem a particularidade de inibir as ações tróficas, que é aquela questão que eu mostrei para vocês de remodelação vascular. É um dos poucos fármacos que atuam também na remodelação vascular, ou seja, reduzindo a remodelação vascular, tá bom? E aí você também contribui para ações vasodilatadoras e também para ações antiproliferativas. Geralmente, essa remodelação vascular, você tem um espessamento da parede do vaso, tá? Você tem uma hipertrofia das camadas musculares por conta das hipertrofias celulares, isso vai diminuindo o lumen do vaso. Isso são remodelações tróficas, né? Os antagonistas do receptor de angiotensina 2, né? Receptor de angiotensina 2 do tipo 1, além deles terem ações vasodilatadoras, eles também vão ter a ação antiproliferativa, tá bom? Aí, atentem vocês que o receptor de angiotensina 2 do tipo 1, ele é seletivo para o tipo 1, ou seja, ele não vai bloquear o receptor de angiotensina 2 do tipo 2, entendeu? Ele é seletivo. E isso é muito benéfico. Por quê? Porque o receptor de angiotensina
2 do tipo 2, ele também aumenta a produção de óxido nítrico e prostaglandinas I2, que são vasodilatadoras, entendeu? Então, ele termina... quando você usa a losartana, por exemplo, ou a valsartana, você tem a ação vasodilatadora e a ação antiproliferativa mediada pelo receptor AT1, e ainda você tem a ação vasodilatadora promovida pelo AT2, entendeu? Que está sendo ativado pela angiotensina do tipo 2. Ele não é bloqueado, porque ele é seletivo para o 1. Ficou clara essa parte aqui, gente? Ou não? Tudo certo. Professora, então eu vou ter uma dilatação meio que cinética, né? Assim, de um certo modo, porque eu vou estar o AT2 funcionando, né? O receptor, e o AT1 sendo inibido. Não seria isso? Isso. Porque, assim, quando você tem a angiotensina 2 liberada, ela pode atuar em 2 receptores. O do tipo 1 e o